Hi girls, good afternoon. How are you? I could not feel better. Olá, meus queridos. Boa tarde. Como vocês estão? Eu estou muito bem. And you? E vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem também na santa paz do nosso Senhor e que assim Ele nos permita continuar, né? Sendo guardados, abençoados e cuidados por Ele. Amém? Na nossa aula de hoje, nós vamos estar falando sobre os quantíferos. Isso mesmo, nós vamos estar dando mais uma pincelada, mais um review acerca dos nossos quantíferos. Nós sabemos que até o 7º ano nós estudamos os quantíferos base, ok? Aqui no 8º ano nós temos uma sequência maior de quantíferos. Lembrando que os quantíferos, eles são o quê? Os quantificadores, onde eu vou estar, denominando essa quantidade. Nós usamos eles para identificar esses quantificadores quando nós queremos fornecer informações as quais nós precisamos de número, nós precisamos de quantidades para serem expressadas dentro de um contexto. Essa expressão, de quantidade dentro de um contexto, nós obtemos elas através dos quantíferos. Os quantíferos, eles são o quê? Os quantificadores, como nós já falamos anteriormente, e tem aí uma vasta, lista de quantificadores da nossa lista aqui de estudo. Lembrando que há os substantivos que são contáveis, os substantivos que são incontáveis, onde a partir daí já me dá, uma definição precisa. Tia, são muitos quantíferos, eu não sei de que forma que eu uso, eu não sei quais são as regras específicas. Stop, Vamos parar. Nada de ficar preocupado demais, sem que você se permita buscar informações para aprender mais e mais, ok? Então, don't forget, não esqueça as dicas de hoje, anotem, Não tem no livro de vocês, mas vai auxiliar vocês no que diz respeito à utilização mais ainda, dos quantíferos dentro do nosso estudo. Observem que quando a tia fala sobre os quantíferos contáveis e os incontáveis, contábil não e contábil, nós vamos observar que ele já nos dá, como eu falei anteriormente, uma breve definição, um norteamento no qual nós vamos estar definindo quais são os que eu posso contar e os que eu não posso contar. Lembrando que os que eu conto são aqueles que eu posso contar de um por um, certo? E o que eu preciso de agrupamento são os incontáveis, ok? Nós sabemos também que os quantíferos, eles são o quê? Há divisões, certo? Nas quais nós vamos observar que os quantíferos, nós podemos estudar eles em grupos, Em grupos com singularidade, em grupos de formas coloquiais, incoloquiais, em situações que os quantíferos, eles são colocados, de certa forma, vamos dizer assim, de formas específicas. É essa a palavra. Hoje nós vamos estar abordando um pouquinho mais sobre alguns quantíferos que são bem conhecidos e nós vamos estar observando as suas regras, ok? Para início, nós vamos estar fazendo uso, dessas seguintes placas para que nós venhamos estar compreendendo um pouquinho mais sobre este conteúdo. Observem aqui, na utilização, dos nossos conteúdos, nós vamos identificar quais são as suas utilizações para que cada uma delas servem ou seja expressa, Então, para expressar, Para expressar a ideia, de grande quantidade. Quando eu preciso expressar uma grande quantidade, eu vou usar o quê? Many, much, a lot of, or a lot of, Ou lots of, ok? Então, esses 4 aqui, eu vou utilizar eles para expressar o quê? Grandes quantidades. Essas grandes quantidades, nós temos que observar que, além de servirem para grandes quantidades, nós temos especificações. Quais são essas especificações, Teacher Luana? Nós primeiro vamos observar, aqui com relação ao many. O many eu vou utilizar ele em frases afirmativas, em frase negativa e em frase interrogativa, ok? Afirmativo, interrogativo e negativo. Com relação ao much, o much eu vou usar ele
em apenas frases negativas e frases interrogativas. Diferente do many, que serve para afirmativo, negativo e interrogativo, o much eu utilizo ele somente para negativo e interrogativo e não vou fazer a utilização dele para formas afirmativas, ok? Com relação ao lot of, o a lot of eu uso ele para situações frases afirmativas, negativo e interrogativo, assim como também o lots of para formas afirmativo, negativo e interrogativo. Então, para grandes quantidades, many, much, a lot of, lots of, ok? Don't forget. Na sequência, eu trouxe aqui, tá, uma breve informação para vocês. Alguns alunos se confundem com relação a essas situações aqui. Vamos lá as frases, tá? A primeira frase da letra A. There are, aí tem o space, people in the supermarket, ok? Então, o que ele diz aqui? Que há muitas pessoas, né? Há muitas pessoas no supermercado. Quando eu quero dizer que há muitas pessoas no supermercado, eu faço uso de quê? Many, a lot of ou lots of, né? Ambos aqui, se nós observarmos, ambos aqui têm o seguinte, tem a utilização, a significância de quê? De muitos, muitas. Então, independentemente de que eu coloque there are many, there are a lot of, there are lots of people in the supermarket, ambas as utilizações vão estar de forma correta, ok? Vão estar de forma correta. E tia, se eu colocar, teacher Luana, many, vai estar errado? Não, falei anteriormente que não. Se colocar lot of, não vai estar errado, também vai estar correto. E se eu colocar lots of, também vai estar correto, ok? Com relação à utilização, só não esqueçam, tá? Que quando eu faço a utilização de many, eu vou utilizar ele para substantivo contável, diferentemente dos demais, ok? Na próxima frase aqui, there is not, tá? Aí tem o space. Aqui na sequência, food in the supermarket, ok? Se eu quero dizer que não há muita comida no supermercado, então eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar o much, ok? Vamos lá? Eu vou fazer uso do much para identificar que não há muita comida no supermercado, ok? Então, eu vou utilizar aqui abaixo o much, ok? Very good. Na sequência, nós vamos observar também a utilização de quando eu quero expressar, nós já vimos quando alguns quantifiers, onde eu faço uso deles para grandes quantidades. Teacher Luana, e quando eu quero falar sobre as pequenas quantidades, ok? Então, para expressar as pequenas quantidades, nós vamos estar utilizando little, a little, few, a few, a but of, ok? Por quê? Porque dentro dessa utilização aqui, nós vamos estar utilizando eles em orações afirmativas, principalmente em orações afirmativas que vocês vão estar utilizando eles, ok? Então, algumas das citações que eu coloquei abaixo são utilizadas principalmente em orações afirmativas, tá? O few, ele é contável, ok? Little, I, but of, I little, tá? São incontáveis, na qual eu vou estar observando que a utilização deles expressam o quê? Pequenas quantidades, um pouco de, tá? Então, a partir daí, eu vou observar que é pequenas quantidades. Não esquecendo também que nós temos a utilização também dos determinantes para pequenas quantidades, para quantidades as quais elas são indefinidas, tá? Essas quantidades indefinidas, nós fazemos uso de quê? Nós fazemos uso, tá? Dessas quantidades indefinidas, nós fazemos uso de quê? De some e am. Onde some eu utilizo, tá? Eu vou fazer a utilização dele para substantivos contáveis
e incontáveis, sendo que ela está no plural, tá? Então, e o N, eu vou utilizar o N para substantivos contáveis e incontáveis que estejam no plural. Tia Luana, se a senhora está falando, né? Teacher Luana, se a senhora está falando que eu uso some e eu também uso o N para substantivos contáveis e substantivos incontáveis. Como eu vou fazer para saber a diferença entre eles? Primeiro, quando eu faço a utilização de some, eu vou utilizar ele principalmente, tá? Em frases afirmativas. Lembrando que, tia Luana, teacher Luana, eu observei algumas frases em algum local, em algum lugar, tá? Onde eu vi o some para perguntar algo. Ok, você não está errada. Vocês não estão errados. Aparece sim o some em algumas perguntas. Só que, de que forma que ele está aparecendo nas perguntas? Para fazer um pedido ou ofertar algo, tá? Se eu falo que alguém nesse sentido de perguntar, tá? Se eu pergunto se alguém quer some coffee, né? Um pouco de café. Se eu pergunto, do you want to drink some coffee? Você quer tomar um pouco de café, né? Se você quer tomar algum café. E aí, na verdade, essa quantidade indefinida, quando eu falo que você quer tomar um café, eu não especifiquei a quantidade, eu estou oferecendo algo. Então, eu perguntei se alguém quer, tá? Tomar um café. Eu não especifiquei se eu vou colocar uma garrafa, uma xícara, um copo, a quantidade de ml ali existente. Eu ofertei, tá? Onde eu vou estar oferecendo, perguntando se essa pessoa a qual eu estou ofertando, se ela quer um café, ok? Não expliquei, não deixei explícito a quantidade. Por isso que eles servem, tá? Eles são utilizados para expressões com quantidades indefinidas. Já o N, teacher Luana, de que forma que eu vou estar utilizando o N? O N eu uso ele principalmente em situações onde as frases vêm de forma negativa e de forma interrogativa, ok? Então, observem que cada uma dessas regrinhas que eu explicitei aqui a vocês são regras onde vai estar norteando vocês para que vocês estejam ainda mais aptos, tá, a fazerem uso dos contíferos de forma correta, ok? Por hoje é só. Logo mais nós teremos mais especificações sobre os contíferos. Espero que todos vocês tenham entendido. Bye bye. See you later.